Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal Os Vascaínos com Edu Canelas em dia de falar de saídas no Vasco da Gama. Álvaro Pacheco analisa possíveis jogadores para deixar o Vasco. Para que esse vídeo seja divulgado para mais vascaínos, deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário. É hora de falar de Vasco, mas antes disso eu tenho que te convidar. A Estrela Bet, a querida Estrela Bet, está dando R$500 de retorno no seu primeiro depósito com o cupom aqui do canal Os Vascaínos. No primeiro link fixado aqui nos comentários tem o link da Estrela Bet, onde você vai usar o cupom ESTRELA500. Além disso, vascaíno e vascaína, a Trip Tour é a nossa parceira na campanha Você no Caldeirão. É o nosso canal levando um de vocês, vascaíno ou vascaína, para conhecer São Januário com tudo pago. Você vem de qualquer lugar do Brasil com tudo pago pelo nosso canal. Só depende de você participar da campanha e o link está aqui na descrição. E quem fala sobre a Trip Tour, que é a nossa parceira, é o meu irmão Lineker, que chega na sequência. E logo depois, eu venho falando muito de Vasco e bye bye que pode acontecer no Vasco da Gama. Mas antes da gente começar esse vídeo, olha só, eu quero trazer uma novidade incrível para você que sonha em assistir jogos do Vasco no Rio de Janeiro, no Caldeirão de São Januário ou até mesmo no Maracanã. A Trip Tour tem pacotes exclusivos saindo de qualquer lugar do Brasil para o Rio de Janeiro com aéreo ida e volta, hospedagem e ingressos resolvidos. Você compra o pacote completo e viaja sem nenhuma preocupação. É só com a Trip Tour você consegue adquirir esses pacotes viajando de qualquer lugar do Brasil. Não importa de onde você vai estar saindo, a Trip Tour resolve tudo para você e você só viaja para curtir o gigante da colina aqui no Rio. E preste atenção, todos nós sabemos que São Januário entrará em reforma, modernização e ampliação em breve. Então você não pode perder a oportunidade de conhecer São Januário enquanto não se realiza a reforma. A colina histórica vai ficar na sua memória para o resto da sua vida. Então, a sua oportunidade está com a Trip Tour. Entre em contato no Instagram, @viagecomrenata da Trip e garanta o seu pacote. E vamos falar de treinamento. O Vasco da Gama iniciou o seu segundo dia de treinamentos hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa. O treinador Álvaro Pacheco... Peraí. Agora sim, o treinador Álvaro Pacheco, o cara da boina, fez um treinamento forte onde cobrou de forma muito incisiva os jogadores. Internamente, o elenco entende que Álvaro Pacheco é um treinador muito vibrante, um treinador de comunicação forte, um cara muito simpático, um paizão, mas que cobra muito e que vai cobrar demais para extrair desse elenco aquilo que tiver de melhor para dar. A grande realidade é que Álvaro Pacheco tem um perfil diferente de Ramon Dias e totalmente diferente do perfil mais tranquilo de Rafael Paiva. Longe de ser um problema, muito pelo contrário. O elenco está gostando muito de trabalhar com o Álvaro Pacheco e está sendo uma experiência bem legal e promissora lá em São Januário. Acontece, vascaíno e vascaína, que Álvaro Pacheco tem um dilema e alguns problemas para resolver. Isso porque a barca pode passar e alguns jogadores podem deixar o Vasco da Gama ainda nessa janela de meio de ano. Muitos jogadores não aproveitados estão insatisfeitos e gostariam de ter as suas situações resolvidas o quanto antes. E por isso, o Álvaro Pacheco, que trabalhou durante os 2 dias de folga que o nosso elenco teve, analisou alguns nomes, ouviu algumas situações e prometeu utilizar essas semanas para observar para que em julho tenha uma decisão tomada em relação a alguns jogadores que podem deixar o Vasco da Gama. Eu pude apurar que alguns jogadores já estão no mercado conversando com outros clubes. E 2 deles são jogadores que foram importantes no ano passado na fuga contra o rebaixamento. Primeiro deles, Gary Medel. Pode ganhar uma sobrevida com Álvaro Pacheco?
pode vir a acontecer. Mas Gary Medel está aberto e já está ouvindo propostas e projetos de outros clubes. É verdade que Gary Medel conversou com o Boca Juniors para um possível retorno ao clube argentino, onde ele jogou no começo de sua carreira. Gary Medel, que perdeu espaço, teve problemas internos no elenco, problemas esses que nosso canal divulgou em primeiríssima mão a informação de que Medel era persona non grata dentro do elenco. Infelizmente, parece que a situação do chileno foi muito grave e o grupo não tem aquele apreço que tinha por ele antigamente. Gary Medel pode ser o primeiro a puxar essa lista de jogadores que devem deixar o Vasco da Gama. Até lá, muita coisa pode acontecer, mas hoje quem conversou comigo me garantiu. Quem conversou comigo, saiu errado, me garantiu que Gary Medel pode sim ser o primeiro grande nome a sair. Segundo grande nome que pode deixar o Vasco da Gama, não é um grande jogador como Gary Medel, não é um jogador famoso como Gary Medel, mas é um jogador que foi importante. Estamos falando do importantíssimo Serginho Macedônia, o Serginho que fez o gol que manteve o Vasco na primeira divisão do ano passado, jogador que não foi utilizado esse ano, muitos poucos jogos com Ramon Dias, nenhum jogo com Rafael Paiva e agora, ao que parece também, é mais um nome que já escuta propostas, inclusive a informação é de que clubes da Série B estão buscando o Serginho para uma possível contratação e o jogador ouve as propostas, obviamente, para saber como será o seu futuro. O Serginho não quer ficar no Vasco aqui e não jogar. A intenção do jogador, obviamente, é ter oportunidade de se desenvolver na carreira. Serginho, que tem contrato com o Vasco até dezembro do ano que vem, é um jogador ainda com 29 anos, tem lenha para queimar e ele ainda quer se desenvolver e, obviamente, ter bons contratos para a reta final da sua carreira, resolver a vida financeira. Afinal, todo mundo sonha com esse tipo de situação. Lembrando também que a situação do Gary Medel, que eu esqueci de falar ali atrás na hora do comigo, que ficou ridículo, eu esqueci de dizer que o Gary Medel tem também um peso dentro do Vasco que está ajudando nessa questão de liberá-lo, o alto salário. O Medel ganha mais de 600 mil reais por mês, é um jogador que tem alto salário, custa muita grana ao Vasco. E o Vasco agora, com Felipe Coutinho e outros jogadores que o Vasco está mapeando no mercado, precisará abrir espaço na folha salarial. E por isso, não só o Medel com salário alto, como outros jogadores devem deixar o Vasco da Gama. Falando nisso, tem jogador da base treinando em separado no Vasco. Casos de Rodrigo e também de Marlon Santos, que foram reintegrados ao grupo principal pelo Rafael Paiva e agora tem a sua situação também analisada por Álvaro Pacheco nesse momento. São jogadores que também devem buscar outros caminhos na janela de julho. O fato vascaíno e vascaína é que o Vasco vai ter uma grande janela e uma grande janela de saída de jogadores. Muitos jogadores devem deixar o Vasco. Outros nomes para finalizar que estão também na berlinda e que podem deixar o clube. Eric Marcos, pouco aproveitado por Rafael Paiva, também pode vir a ser um jogador a ser negociado. Além do Eric Marcos, o Rossi também é um jogador que pode vir a deixar o clube. Já estava em situação, inclusive, de escutar propostas o Puma Rodrigues, que no último jogo parece ter renascido quando entrou muito bem. Pode ser que o Álvaro Pacheco, que gosta de utilizar o esquema com 3 zagueiros, possa voltar a utilizar o Puma Rodrigues e dar oportunidades ao Puma de jogar numa forma mais ofensiva, como um ala e não como um lateral. O Puma Rodrigues pode renascer aí até julho e não vir a ser negociado. Enfim, alguns outros jogadores como Rojas também podem vir a ser negociados. Outros atletas do elenco seguem treinando, dando o seu melhor, enquanto Álvaro Pacheco vai analisando o que vai precisar contratar em julho e quem ele pretende se desfazer do elenco, pois não será utilizado, beleza? Agora vamos falar de Felipe Coutinho, vamos falar de outras situações para fechar o nosso vídeo da tarde, enquanto eu retiro a minha boina de Álvaro Pacheco e volto com o meu penteado feito pelo Cleitinho, meu barbeiro, que merece também uma moral. E o Souza resolveu abrir o jogo. O jogador que tem contrato na Turquia até o ano que vem, mas que recebeu uma ligação de Felipe Coutinho, o convidando para vir ao Rio de Janeiro para jogar no Vasco da Gama. Será que Coutinho vai conseguir convencer internamente dentro do Vasco
a contratação do seu amigo Souza, que inclusive tem uma casa do lado da dele em um condomínio no Rio de Janeiro. Coutinho e Souza são muito amigos. Também são muito amigos do Alan, que também tem uma casa no mesmo condomínio e que está indo para a equipe do Botafogo. Infelizmente, o Alan não fica no Vasco da Gama. Seria um jogador legal de se ter por aqui. Enfim, o Souza abriu uma live hoje no seu Instagram e o Souza disse o seguinte: eu vou estar no Maracanã no dia 2 de junho, ao lado do Coutinho, assistindo o Vasco-Flamengo. Ou seja, ele já deixou claro que essa situação pode vir a acontecer. Coutinho no Rio de Janeiro, Coutinho ao lado de Souza, Coutinho no Maracanã, assistindo o Gigante da Colina jogar. Já pensou, vascaíno e vascaína? Vai ser um dia legal. E aí fica aquela dúvida. Essa eu não sei te responder, te peço desculpa. Mas se você puder, responda para mim. Será, vascaíno e vascaína, diga para mim agora. Será que Coutinho, até domingo que vem, já terá sido anunciado pelo Vasco da Gama? Olha, se eu puder apostar, eu acho que dificilmente. Por quê? O trâmite de rescisão de contrato não vai ser tão simples lá com o Aston Villa na Inglaterra. A situação envolve muita grana, demanda de tempo, de troca de documentação. Não sei se esse anúncio oficial sairá essa semana, não. Mas o fato é que está tudo muito próximo de um final feliz. Hoje eu fiz essa montagem aqui, ó, brincando, mostrando o Coutinho treinando no CT Moacir Barbosa. Obviamente é uma brincadeira e a gente espera ver essa realidade acontecendo muito em breve. Agora, falar em breve, novidades em breve, o Instituto Felipe Coutinho atualizou a bio e colocou lá novidades em breve. É verdade, a gente sabe que o Instituto Felipe Coutinho é parte do projeto do retorno do Coutinho ao Brasil e o Vasco vai ajudá-lo nesse projeto que ele tem para ajudar várias crianças carentes no Rio de Janeiro. Nosso Felipe Coutinho com muita ambição de ajudar as pessoas e de viver um grande momento agora caminhando para a reta final da carreira. Coutinho vai fazer 32 anos, dá para jogar mais uns 4 anos com a camisa do Vasco, ganhar muito título e depois encerrar a carreira com muita felicidade como um grande ídolo do Vasco da Gama. Vascaíno e vascaína, deixa aqui o meu abraço para você. E agora é a hora do abraço. A galera do grupo do A Hora do Vasco hoje mandou mensagem para mim e pediu abraços. Então eu vou cortar para os abraços, depois eu mando o salve de adeus. E a hora do abraço é sempre muito importante. Você que quer participar do nosso grupo do A Hora do Vasco, os grupos aqui do canal, na descrição tem o link dos nossos grupos de WhatsApp. E por falar nisso, vem de lá o abraço de hoje. Vou mandar um abraço para o Cleibson, da galera da 47ª Família da Força de Porto Velho, Rondônia, cidade a qual nós trouxemos o seu Valtair com tudo pago pelo nosso canal na campanha Você no Caldeirão. O seu Valtair veio de Rondônia com tudo pago pelo nosso canal. O Luiz de Macaé também está assistindo o nosso vídeo. Mandar um abraço para ele. Tem mais um amigo aqui, o Beto de Juiz de Fora também está assistindo a gente. Não esqueci de anotar o Beto não, ó. O Beto lá de Juiz de Fora também aí conosco. Eu tô perdido aqui de tanto abraço para mandar. Se alguém ficar perdido aí ou de fora, eu peço perdão, tá? Beto Perini, de Juiz de Fora, grande abraço para você. Galera, ó, Sid Clay Murilo de Guarapari, no Espírito Santo. O Gabriel Alves, narrador homem, de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Toda a galera aí que tá conosco nos grupos, um abraço ao Vasco Tudo e conte com a gente sempre para falar de Vasco da Gama aqui no Os Vascaínos. Tô partindo, mas eu volto, hein? Tamo junto.